Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar um pouco a respeito do pneumoperitônio, mais especificamente como identificar o pneumoperitônio nas radiografias da rotina de abdômen agudo. Então, a radiografia da rotina do abdômen agudo consiste em 3 projeções. A radiografia do abdômen AP com o paciente deitado, radiografia do abdômen AP com o paciente em posição ortostática, isto é, em pé, e radiografia do tórax PA com o paciente em pé. Aqui identificamos um pneumoperitônio muito grande, muito extenso. Você veja o diafragma, o ar é escuro, né? O ar na região subfrênica, delimitando aqui a superfície do fígado. Do outro lado, o diafragma, o pneumoperitônio, né? Ar, delimitando aqui a superfície do baço. Mas normalmente os pneumoperitônios não serão tão grandes como no caso anterior. Um pequeno pneumoperitônio. O diafragma, abaixo do diafragma, essa imagem escura em formato decrescente é ar, é pneumoperitônio, ar subfrênico, e a superfície do fígado. E aqui a bolha gástrica, diafragma e a bolha gástrica. Então, temos aqui um pneumoperitônio. Observe que o pneumoperitônio é mais fácil de ser identificado na radiografia do tórax. Então, a radiografia do tórax faz parte de forma muito importante na rotina do abdômen agudo e facilita a pesquisa do pneumoperitônio. Vejam outro caso de pneumoperitônio. Na radiografia do tórax, veja aqui o diafragma, veja essa imagem escura é ar na região subfrênica e aqui a superfície do fígado. Do outro lado também pneumoperitônio, diafragma, ar subfrênico e a bolha gástrica aqui. Temos que tomar 2 cuidados importantes nessa radiografia. Primeiro, que a técnica não pode ser muito penetrada, não pode ser um raio-x escuro, não pode ser um raio-x hiperexposto, hiperpenetrado. Porque num raio-x escuro podemos não identificar pequenos pneumoperitônios como esse aqui. Então, o ideal é que a radiografia seja um pouco mais branca, um pouco hipoexposta, hipopenetrada, menos penetrada, né? Mais clara, para identificarmos pequenos pneumoperitônios. Segundo lugar, é que o paciente deve permanecer de 5 a 10 minutos em pé antes de realizar essa radiografia, para que dê tempo do ar subir e se acumular na região subfrênica. Agora vamos imaginar que o paciente não possa ser mobilizado, não possa ser colocado em pé por uma condição clínica qualquer. Então podemos colocá-lo em decúbito lateral esquerdo, portanto com o lado direito para cima, e radiografar com raios horizontais. Então decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. Pode ser feito esse exame tem que ser pedido especificamente. Radiografia em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. E para que isso? Porque o ar vai subir, o ar sempre vai ter um efeito antigravitacional, ele vai se acumular na região mais alta e ele vai se acumular aqui, logo abaixo da parede abdominal, logo abaixo da parede, e vai delimitar aqui a superfície do fígado. Então temos aqui a superfície do fígado, diafragma, ar, né, o pneumoperitônio, e a parede. Então ele coleta aqui nessa região e permite que façamos o diagnóstico do pneumoperitônio. Você pode fazer a mesma radiografia, não só do abdômen, mas do tórax também, ou da transição tóraco-abdominal, como foi nesse caso. O decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. Então, a radiografia em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais pode ser feito do abdômen, da transição tóraco-abdominal ou do tórax. Vai ter o mesmo valor para a pesquisa. Veja aqui neste caso o diafragma, o ar, né, pneumoperitônio, delimitando a superfície do fígado. Então essa imagem é importante e é muito simples de ver. Então aqui o pneumoperitônio. Caso não seja possível mobilizar o paciente
de forma alguma, você pode fazer a radiografia em decúbito dorsal com raios horizontais. Então, no pedido tem que ser especificado isso, a radiografia do abdômen em decúbito dorsal com raios horizontais. Porque o ar do pneumo peritônio vai subir e vai se acumular abaixo da parede. Então aqui está o umbigo, a radiografia de uma criança, no recém-nascido. Aqui está o umbigo, aqui está a parede abdominal, aqui está as coxas, né, os fêmures da criança, a região glútea, a coluna. Então você tem aqui a superfície do fígado delimitado por ar livre, por pneumo peritônio, e a parede abdominal. Então o ar se acumula aqui entre a parede abdominal e a superfície anterior do fígado. Aqui também é ar livre. E fazemos o diagnóstico de pneumo peritônio. Agora vamos supor que o aparelho de raio-x não permita a realização de raios horizontais. Então você vai ter que fazer a radiografia em AP e se virar com ela. E temos alguns sinais para o pneumo peritônio na radiografia em AP. Você veja aqui esse estômago distendido por ar e veja que a parede do estômago aqui está bem delimitada, tanto na sua superfície interna quanto na sua superfície externa. Você vê a parede bem delimitada nas duas superfícies. Normalmente a parede é bem delimitada na superfície interna porque tem gás na luz da alça, delimitando a parede. Já na superfície externa não deveria ser delimitada dessa forma porque normalmente não haveria gás. Mas como há um pneumo peritônio, o gás do pneumo peritônio delimita a superfície externa da parede. Então, esse sinal, onde há delimitação da superfície interna e da superfície externa, é um sinal de pneumo peritônio. Veja aqui também, veja aqui a parede da alça delimitada tanto na superfície interna quanto na superfície externa. Temos que tomar o seguinte cuidado. Você tem que procurar o sinal da delimitação da superfície externa da parede, da alça, em locais onde a alça não está em contato com outra alça. Por exemplo, nessa região aqui, você tem essa alça, né? O cólon aqui, distendido por gás. Então você tem delimitação bem nítida da superfície interna, mas não tem da superfície externa. Então você tem que procurar nessa região onde a alça não está em contato com outra alça, não tem outra alça aqui. Porque nas regiões onde a alça está em contato com outra alça, como aqui, vai haver essa delimitação, mas não da superfície externa, porque aqui você vai ter gás na luz dessa alça, delimitando a superfície interna aqui da parede. Do outro lado, você vai ter gás na luz dessa outra alça, delimitando a superfície interna também. Então, forma essa imagem que simula o sinal da dupla superfície, e não é. Aqui não há gás entre extra-alça, não há gás extraluminal, não há gás na cavidade peritoneal, o gás está dentro da luz. Veja aqui também, você tem gás dentro dessa alça, gás dentro dessa alça, delimitando as duas superfícies internas. Veja que na região onde não há outra alça, você não tem um limite nítido da superfície externa. Compare aqui, aqui não há outra alça, e você veja o limite bem nítido da superfície externa. Aqui, por exemplo, aqui não há outra alça, e você vê o limite bem nítido da superfície externa. Um outro sinal é o sinal do triângulo gasoso. Você veja aqui na ponta da seta esse triângulo com densidade de gás. Você veja que aqui temos uma alça, aqui temos outra alça e aqui uma terceira alça. Entre as três, nesse triângulo, tem gás entre as alças. Em condições normais não deve haver.
Você veja aqui tem uma alça, aqui tem outra alça, aqui outra alça. Em condições normais, esses triângulos não podem ter densidade de gás, mas aqui tem densidade de gás. Significa então que há pneumoperitônio. Um outro sinal é o sinal do ligamento falciforme. Em condições normais, você não vê nenhuma imagem do ligamento falciforme, mas no pneumoperitônio o gás pode se acumular de um lado e do outro do ligamento falciforme. Então fica escuro de um lado e escuro do outro, e aqui no ligamento fica essa faixa branca, delimitando aí o ligamento falciforme. Sinal do ligamento falciforme indica pneumoperitônio. Da mesma forma, temos a prega do úraco, né, o sinal do úraco, a prega do úraco que normalmente você não vê. Aqui nós estamos vendo porque ela está delimitada por ar do pneumoperitônio de um lado e do outro. E as pregas umbilicais, que normalmente também não vemos na radiografia, e aqui nós conseguimos ver porque está delimitada dos dois lados por gás. Então, chegando ao final desse vídeo, gostaria de ressaltar alguns pontos importantes. Primeiro, a rotina do abdômen agudo, ela deve ser raio-x do abdômen em AP, deitado e em posição ortostática, e raio-x de tórax em PA em posição ortostática. Você deve procurar o pneumoperitônio na região subfrênica na radiografia do tórax. Se não for possível realizar a radiografia do tórax em pé, você pode fazer o decúbito lateral esquerdo com raios horizontais. Se não for possível mobilizar o paciente para colocar em decúbito lateral esquerdo, você pode fazer radiografia em decúbito dorsal com raios horizontais. Se não for possível, você vai ter que se virar apenas com a radiografia do abdômen deitado em AP e aí procurar aqueles sinais. O paciente deve permanecer durante 5 a 10 minutos em pé antes de fazer a radiografia de tórax para pesquisar pneumoperitônios pequenos. Lógico que nem todos os pneumoperitônios vão aparecer aí na radiografia, na rotina de abdômen agudo. A tomografia computadorizada, sem dúvida, é mais sensível para o diagnóstico do pneumoperitônio. E, evidentemente, você vai pesquisar outras coisas além do pneumoperitônio no abdômen agudo. Aqui neste vídeo nós falamos apenas sobre o reconhecimento do pneumoperitônio. Então é isso, até o próximo vídeo.